Eu já falei de cibernética algumas vezes por aqui no canal, mas tu sabe o que é cibernética? Sabe por que a PNL se liga a ela? O meu nome é Jonatas Crisel, eu sou especialista em programação neurolinguística e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre cibernética e sobre a conexão com a programação neurolinguística. Eu já falei de cibernética algumas vezes por aqui, em especial quando eu fiz a resenha do livro Cibernética e Sociedade, do Norbert Wiener. Mas esse termo, cibernética, ele está muito ligado hoje, ele está muito ligado à informática, aos computadores, à rede mundial, não é? É a imagem que a gente cria na nossa cabeça quando a gente ouve essa palavra. Mas a disciplina chamada cibernética, ela nasceu em 1942 e ela tem como objetivo o estudo do controle da comunicação no animal e na máquina. Ou seja, ela estuda os mecanismos de autorregulação que existem em sistemas, sejam biológicos ou mecânicos. Mas toda essa ideia não é nova. Na verdade, muito antes disso já existia. A novidade foi o nome, a formalização que o Wiener realizou nessa época. Ele foi o pioneiro disso aí. Ctesíbios, que foi um matemático e engenheiro grego que viveu em 222 a.C., lá em Alexandria, ele já utilizava os princípios de autorregulação em alguns dos seus projetos, que incluíam bombas de pressão de água para combate a incêndio e um órgão musical hidráulico. Isso tudo nessa época, imagina, antes de Cristo. Aqui no século XVIII, com a máquina a vapor do James Watt, a gente começa a ter diversos sistemas que se retroalimentam e se autocorrigiam. O próprio motor a vapor do Watt possui um limitador de velocidade, ou seja, ele media a própria velocidade e mantinha dentro do limite. E tudo isso aconteceu sem usar o termo cibernética, mas estava dentro de um estudo chamado teleologia, que é o estudo dos propósitos, dos objetivos. E esses conceitos estavam todos presentes, já estavam operando nessa época. A retroalimentação, que é o nosso famoso feedback, bom e velho feedback, é um tema comum na PNL. E é um sinal de retorno onde o próprio mecanismo avalia se ele está dentro dos parâmetros da qual ele deve operar. E se não está, ele provoca alguma alteração no funcionamento para tentar buscar. Pensa numa geladeira. Ela tem um termômetro interno, que a gente chama de termostato, que é onde tu regula ali o quanto de frio tu quer. Ela fica medindo a temperatura interna de tempo em tempo e, se estiver acima do que está ali programado, ela liga o compressor para que a temperatura baixe. Se ficar abaixo, ela desliga e assim ela vai mantendo dentro de uma janela, que é o que esse é o mecanismo de feedback. Que foi um estudo que iniciou lá durante os esforços da Segunda Guerra, com os mecanismos de artilharia antiaérea. Esses mecanismos, eles tinham um funcionamento muito curioso, que era de previsão do futuro. Tu tinha um radar que dizia onde estava o avião, qual era o sentido do movimento, qual era a velocidade e qual era a distância que ele estava com relação à artilharia antiaérea. E aí tu tinha artilharia que tinha que enfim, atirar. E aí tinha um dispositivo que calculava o tempo que o projétil precisa para alcançar a aeronave e onde que ela vai estar no espaço aéreo no momento do impacto. Ou seja, a artilharia antiaérea não atira no avião, ela atira num ponto onde se espera que o avião vai estar no futuro. E esse era o grande mecanismo que o Wiener veio trabalhando durante a Segunda Guerra e que deu todo o impulso para ele. E aqui iniciou a curiosidade e o entusiasmo do Wiener. Tinha um mecanismo que aferia o erro, né, e transformava em feedback e recalibrava a máquina. A diferença entre o desempenho que era realizado e o que era esperado, que é o que a gente chama de erro, era uma informação utilizada para compensar e melhorar o resultado. O Wiener já tinha notado que uma disfunção nos sensores, por exemplo, que tinha um feedback, poderia provocar uma pane no sistema. Curiosamente, esse tipo de oscilação também podia ocorrer em alguns seres humanos que sofriam, na época eles estavam estudando, a ataxia, que é uma disfunção no nosso sistema de localização. Wiener entendeu que o sistema nervoso operava por princípios idênticos às máquinas, com feedbacks e controles. E em 48 ele escreveu Cibernética, ou Controle e Comunicação no Animal e na Máquina,
junto com Arturo Rosenblatt, que é um fisiólogo focado no sistema nervoso central. E o Wiener encontrou na palavra cibernética a expressão exata do que ele queria representar. Lá na Grécia Antiga, os grandes barcos eles eram guiados por um timoneiro que lutava contra a maré, contra os ventos, contra as chuvas, mas ele tinha o olhar fixo lá no farol, que sinalizava a direção, e aí ele ia corrigindo a rota ali na barra do leme até ir para o lugar que ele tinha que ir. Lá nos tempos do Homero, a palavra grega para designar timoneiro era kubernetes, que em latim se tornou governador, cujo significado é governar, dirigir ou pilotar. E nesse caso, pelo sentido, está contida a ideia de regulação e controle, do barco no caso. Gregory Bateson e Margaret Mead, que são antropólogos, se aproximaram da cibernética e mantiveram uma intensa atividade nos grupos e nas conferências sobre a cibernética. Bateson, tanto foi que o Bateson foi considerado um dos fundadores do pensamento cibernético nas ciências sociais, e onde ele entendia que a relação entre os indivíduos é repleta de mensagens e feedbacks que permitem que a gente se ajuste à nossa comunicação de acordo com o objetivo que a gente tem. Apesar de ter estimulado hipóteses, teorias, pesquisas na antropologia e em diversos outros campos científicos, ter dado origem a novas áreas, como as ciências cognitivas, a cibernética ela foi esquecida. Hoje quase ninguém se intitula ciberneticista. É meio estranho isso. E em paradoxo, embora tu não tenha se consolidado no plano científico, a influência que ela exerce ainda hoje na nossa cultura é imensa, esmagadora. Seja pelas disciplinas ligadas à tecnologia da informação, onde é muito evidente, ou em disciplinas humanas e biológicas que adotaram os princípios da cibernética, e aí são sistêmicas, entende o ser humano como um todo. Em especial, a visão de que os seres vivos e as máquinas não são tão diferentes assim na essência. As máquinas imitam a vida biológica, né, no seu funcionamento. E a vida biológica funciona sob os princípios como códigos de software, no caso o código genético, por exemplo. E ambos operam com feedbacks para se autorregularem individualmente e no trato coletivo. O Gregory Bates afirmou que a cibernética é a maior dentada na fruta da árvore do conhecimento que a humanidade já deu nos últimos 2000 anos. Percebe então que a cibernética estuda o controle da troca de informações dentro de um sistema. E um sistema é um conjunto de partes que operam em conjunto. Por operar em conjunto, elas precisam trocar informações, né, por lógica. E para isso tem o feedback que promove a regulagem do que essas partes estão fazendo e em qual ordem elas estão fazendo. E esses sistemas podem ser mecânicos, podem ser eletrônicos ou podem ser biológicos. Nosso corpo, por exemplo, é repleto de sistemas que buscam um ponto de operação ideal, que é estipulado para que a gente funcione adequadamente. Por exemplo, quando está muito quente, a gente tende a transpirar. A gente tem sensores na pele que indicam que a temperatura está subindo, e aí o nosso sistema faz as glândulas, os poros, enfim, expelirem água para refrigerar a pele. Se isso não funciona, não é suficiente, a nossa pressão sanguínea baixa, para fazer a gente diminuir a atividade e, portanto, gerar menos calor na lida, no que a gente estiver fazendo. A cibernética foi uma forte influência para os fundadores da PNL. Os sistemas cibernéticos são repetitivos por natureza. São sistemas com um propósito, um objetivo definido. E eles operam até alcançar, ou eles operam para manter que esse objetivo fique ali estável. Nós, seres humanos, fazemos isso com nossa vida frequentemente. Por exemplo, quando a gente tem sucesso em algo, a gente tende a repetir os comportamentos que nos proporcionaram sucesso, até que alguma coisa mude. E em condições normais, quando a gente falha, a gente muda o nosso comportamento até conseguir acertar, até conseguir um comportamento que funcione. As crianças são ótimas fazendo isso. Se a gente observar, elas aprendem algo por tentativa e erro e vão fazendo coisa até funcionar. Quando a gente não opera bem, a gente repete comportamentos esperando mudar alguma coisa, mas a gente repete comportamentos. E aí o resultado, obviamente, se repete. E aí a gente tem aqui a pane que o Wiener fala. É o sistema que entra em colapso.
Por exemplo, o sujeito que procrastina e sabe o que tem que fazer, sabe que tem que e o que tem que, e mesmo assim ele não faz. E sistematicamente, dia após dia, ele empurra com a barriga o que tem que fazer. Isso é um problema. E os conceitos de estado presente, estado desejado, também ficam evidentes aqui. As bases para a gente construir um feedback para correção de rota, a gente saber onde a gente está e onde a gente gostaria de chegar. E aí sai da cibernética também o pressuposto de que não tem erro, só feedback. No sentido de que o erro não é um fim ou uma catástrofe, e sim uma informação que é estratégica e que é essencial para o sucesso, para ajudar a gente a corrigir o que tiver que corrigir. A gente também pode verificar a importância dos canais sensoriais e de como que a gente cria um mapa de realidade rico e vasto em possibilidades. Se a gente não fizer isso, a gente criar um mapa empobrecido, e muitas vezes isso acontece em algumas áreas, é que nem aquela hipótese da máquina com um sensor que está apresentando falha, e aí está fazendo o sistema entrar em pane, e aí a gente tem os nossos problemas, que são repetitivos. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Coloca aqui embaixo o que tu achou, se tu te identificou, se alguma coisa fez sentido disso aqui, tudo que eu falei para ti. E um grande abraço e até o próximo vídeo.